Agora nós vamos tratar do projeto político-pedagógico da escola, uma construção possível a partir dos pontos de vista descritos por Ilma Passos Alencastro Veiga. Lembramos que nós já vimos projeto político pedagógico da escola em Danilo Gandin, no início das nossas aulas. Ela traz definições, inicialmente. O que é projeto político pedagógico? O sentido da palavra projeto, lançar-se para adiante. É esse o sentido da palavra no dicionário, projeto, projetar-se, lançar para adiante. Ao construir projetos, planejamos aquilo que temos intenção de fazer, seja qualquer tipo de projeto. Lançamos-nos para adiante com base no que temos, no que podemos, buscando aquilo que pode ser possível alcançar. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável, ou seja, uma adaptação do que está, para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade, que é o próprio processo de desenvolvimento desse projeto. Pensemos numa reforma de casa, por exemplo. A gente se lança com esse projeto para mudar o que nós temos, mas depois que nós nos lançamos, vem o período de instabilidade, que é o decorrer desse projeto. Porque nenhum projeto, embora tenha suas ações previstas e os materiais necessários e tempo de elaboração previstos, sempre são instáveis, porque durante o caminho de um projeto há sempre contradições que nos fazem, às vezes, pensar que estamos dando um passo diferente, damos passos diferentes daquele que nós planejamos. Nós projetamos, mas o projeto ele acontece durante o seu próprio processo de ação, que é instável. E nós nos projetamos nessa instabilidade, embora dê bastante trabalho qualquer projeto, buscando uma nova estabilidade, ou seja, em função da promessa que teremos um estado melhor do que temos no presente. Por isso nós nos projetamos, por isso que nós temos objetivos que, na verdade, são lutas para serem alcançadas. Todo projeto pedagógico da escola, a escola é sempre política, porque sempre tem uma intencionalidade, como nós vimos em todos os autores, de conservar a ideologia que está de manutenção de poder, que é a liberal progressista, que é a capitalista, ou romper com esse Estado político e conscientizar para igualdade, solidariedade, respeito às diferenças e tudo o mais, para a mudança e até mesmo o direito de todos exercerem o poder. Por isso a escola sempre forma politicamente, porque a escola sempre dá àquele que forma e também àqueles que estão formando uma intencionalidade, sempre dão um projeto de mudança ou de manutenção do que está. Todo projeto pedagógico da escola é político, por estar intimamente articulado ao compromisso social e político, sociopolítico, com os interesses coletivos da população majoritária, da maioria da população. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Ou seja, é político em dois sentidos: manter ou mudar a sociedade. A dimensão pedagógica do projeto escolar. Nessa dimensão pedagógica, reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade política da escola, a formação integral do cidadão. O pedagógico define as ações educativas e as características daquela educação. Lembra que nós vimos em Danilo Gandin
que o primeiro marco de qualquer projeto político-pedagógico é o marco do que é referência, do que a escola é e do que a escola quer, projeta ser. E essa referência, o marco referencial da escola, ele é reconhecido exteriormente pela sociedade, tá? O projeto, a dimensão pedagógica é política e pedagógica e tem uma significação política e pedagógica que anda sempre junta, é indissociável. O projeto político-pedagógico, por isso usa-se político-pedagógico junto, da escola, deve ser compreendido como um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis na efetivação de sua intencionalidade educativa. Com outras palavras, ela está dizendo o mesmo que Danilo Gandhi, que a escola tem uma referência da sua intencionalidade, o que ela é e o que ela quer ser e a visão que a sociedade tem dela. É o marco referencial. A partir desse marco referencial, são feitas avaliações, diagnóstico. Lembra que Danilo Gandhi falou? É feito o diagnóstico de até que ponto nós, da escola, enquanto representantes da escola, enquanto escola, estamos agindo com coerência com a nossa intencionalidade educacional, com o nosso marco referencial. E a partir dessa avaliação, que é um marco conceitual, trata-se de estabelecer ações para que se possa alcançar aquela intencionalidade da escola, aquilo que a escola quer vir a ser e representar para a sociedade. Então, ela disse a mesma coisa que o Danilo Gandhi também nessa frase. O projeto político-pedagógico da escola deve ser compreendido como um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas, soluções viáveis na efetivação de sua intencionalidade educativa. Ou seja, a ideia central é essa, do projeto político-pedagógico da escola. Quem é a escola, o que ela representa para a sociedade, é o marco referencial. Será que é feito um diagnóstico? Será que o que nós somos referência, nós representamos, ou aquilo que nós queremos alcançar nesse novo projeto que estamos elaborando, nós agimos de acordo para atingir essas metas a curto, médio e longo prazo, porque trata-se de um processo, é feita a avaliação constante e é feita a discussão dos problemas e encontra-se alternativas viáveis para se alcançar isso, a intencionalidade educativa. O projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do trabalho pedagógico em 2 níveis, como um todo, ou seja, a própria imagem da escola, e como a organização da sala de aula, o que se faz em cada sala de aula, incluindo a sua relação com o contexto social imediato, ou seja, aquela comunidade, aqueles alunos que a escola atende. Para a construção, precisa atender às demandas da comunidade. Para a construção do projeto político-pedagógico, não é necessário convencer a todos a trabalharem. Ela traz aí que é possível construir um projeto político-pedagógico havendo resistências de ação. Também é possível. Se houver todos juntos, melhor ainda. Se houver colaboração, melhor ainda. Mas, mesmo havendo resistência, é possível construir um projeto político-pedagógico. Mas o mais necessário na construção de um projeto político-pedagógico é propiciar situações que permitam àqueles que não estão convencidos a trabalhar nesse projeto político-pedagógico, nessa intencionalidade da escola que foi organizada num documento por todos coletivamente,
sempre numa gestão democrática, né, é preciso propiciar situações como debate, reuniões, reflexões, que lhes permitam aprender a pensar e a realizar o fazer pedagógico de forma coerente com a maioria. Tá? Então, mesmo havendo resistência, é preciso garantir que seja feito. E aí vai se convencendo ao longo do processo. São princípios norteadores do projeto político-pedagógico. Agora, todo esse capítulo do livro vai tratar disso, dos diversos princípios que dão norte, que dão direção ao projeto político-pedagógico. Os princípios norteadores pautam-se na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no que diz respeito à educação ser um direito de todos. E na Constituição e na LDB são necessárias igualdade de condições de acesso e permanência, quando ela escreveu esse livro. Agora, além de igualdades de condições de acesso e permanência, são necessárias também as igualdades de condições de qualidade na educação. Qualidade que não pode ser privilégio de uma minoria, qualidade em duas dimensões, na formal ou técnica, da escolar, que seria do próprio conhecimento científico, como está em Pedro Demo, que ela cita aqui, que significa a habilidade de manejar meios, instrumentos, formas, técnicas, procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento e da política educacional. A qualidade formal ou técnica, ou seja, científica. Qualidade política, que está voltado às finalidades daquela instituição educativa, seus valores e que conteúdos ela seleciona e por que seleciona os conteúdos com base em que são conteúdos abstratos, homogêneos para todos ou atendem às necessidades de cada grupo. Então, o que hoje a BNCC indica é que os conteúdos, nós temos habilidades e competências, e temos objetos, temas de aprendizagens, mas o como vamos dar, em que conteúdos que sejam significativos, devem relacionar-se aos interesses daqueles aprendentes e da comunidade. A escola de qualidade tem obrigação de evitar de todas as maneiras possíveis a repetência e evasão, ou seja, garantir não só o acesso, como a permanência. Tem que garantir a meta qualitativa também, do desempenho satisfatório de todos. Vai além da meta quantitativa de acesso global, que era um problema quando a escola selecionava quem podia frequentar. Hoje, a escola vai além desse direito de estar na escola, desse acesso global. É preciso garantir, hoje, mais do que nunca, a permanência daqueles que nela ingressam, numa educação de qualidade, com um padrão de qualidade que possa ter o ideal de igualdade de qualidade para todos, um ideal igualitário de qualidade. Buscar esse ideal de qualidade. Já vimos anteriormente que qualidade nunca é total. Ela é sempre um estado de idealização, de busca, de sonho. O padrão de qualidade ele deve estar sempre em estado de busca de um padrão maior. Continuando os princípios que dão direção ao projeto político-pedagógico, a fazer o projeto político-pedagógico e a pensar o projeto político da escola, gestão democrática. Só existe um projeto com a participação de todos se a gestão é democrática, garante a participação de todos os segmentos da sociedade.
E essa gestão democrática, que garante a participação de todos os segmentos da sociedade, não é só na elaboração do pedagógico, é também nas dimensões da administrativa, ou seja, nos regulamentos escolares, nas formas de processos escolares, por exemplo, processo de recuperação, deve ser uma discussão coletiva, o que vai ser adotado, e está lá no regulamento escolar esse processo, os processos de avaliação, ou seja, administrativa e pedagógica, e também financeira. Quais são os gastos prioritários da escola? Deve ser uma decisão coletiva também. Exige uma ruptura na prática administrativa da escola, que é centralizada no diretor. Enfrentamento de processo de exclusão e repetência na dimensão pedagógica e também nas regras de recuperação e avaliação. E a construção de um projeto político-pedagógico ligado à educação das classes populares, porque a educação é um direito de todos, e a escola pública atende majoritariamente as classes populares. Visa romper com a separação entre concepção e execução. É aquilo que Danilo Gandin também falou. Você concebe uma ideia no documento chamado Projeto Político Pedagógico, a missão da escola. Idealiza um sonho, segundo o ideal, né? Mas na hora de executar, o que se faz, as ações não correspondem. Por isso é necessário esses momentos de entre pensar e fazer. Ou seja, fazer um diagnóstico de que ações estamos tendo e que ações devemos ter para diminuir aproximar o ideal da prática, aproximar a teoria do que se pratica, entre teoria e prática. Pressupõe a socialização do poder na escola, para até mesmo atenuar o individualismo e trazer a autonomia que anula a autonomia de todos, quando a gestão é democrática, de certa forma, anula a dependência de órgãos externos decidirem o que vai acontecer na escola, trazerem programas prontos. Quando todos pensam e se vive uma gestão democrática em que todos participam, de certa forma, a autora afirma que anula a dependência de órgãos externos na elaboração de políticas públicas educacionais, dos quais, quando a escola não se posiciona, não pensa junto, coletivamente é que se tem força, individualmente não se tem tanta força, a escola passa a ser uma mera executora de programas que já vêm prontos. Então, atenuar o individualismo, trazer o coletivo para essa luta da categoria, até, é uma forma de estabelecer força para ter razão em adotar certas estratégias e conteúdos de ensino e não apenas executar o que já vem pronto em livros didáticos ou nos programas educacionais. Deve-se executar a legislação e os programas educacionais, mas também é um dos princípios da LDB e da Constituição a liberdade de execução dos educadores em todas as áreas. Então, a liberdade da adoção de metodologias que eles acharem melhor para os seus alunos, para a sua comunidade. Isso é garantido em lei também. Liberdade, como estamos falando, relaciona-se à autonomia, como diz Terezinha Rios. Autonomia e liberdade levam a uma consequência, e a consequência é assumir responsabilidades. Quem tem liberdade tem também responsabilidade. Quem tem autonomia de conduta tem também responsabilidade. É uma experiência que se constrói na vivência coletiva e interpessoal, a liberdade.
ou seja, a sua liberdade interfere na liberdade do outro. Somos livres com os outros, não apesar dos outros. Isso é responsabilidade social. Liberdade, portanto, é corresponsabilização. E corresponsabilização se escreve junto, tá bom? Porque não se separa mais com o hífen, se dobra o R, nesse caso. Continuando, valorização do magistério, também está prevista na Constituição e na LDB. A qualidade do ensino ministrado, o sucesso de formar cidadãos capazes de participar da vida socioeconômica, política e cultural do país, ou seja, as funções do professor, da profissão docente, estão relacionadas à formação inicial e continuada, porque a sociedade muda, como vimos em Ibernon. As condições de trabalho também está garantido na LDB. Tempos para reflexão, tempos para planejamento, tempos para debate coletivo e também de remuneração. Elementos essenciais à profissionalização do magistério. Caso contrário, o magistério acaba sendo desestimulante e considerado uma semiprofissão, porque não é bem remunerada, porque qualquer um pode dar, porque o professor não tem um processo de formação contínua, não é um cientista que está sempre em elaboração do seu saber sobre a pedagógico, e as condições de trabalho também não são as melhores. Acaba sendo uma profissão desvalorizada socialmente. E o que a lei promove e prevê é uma valorização do magistério nesses pressupostos. A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico. Ou seja, ela acredita que a formação em serviço, que coloca professores como pesquisadores e autônomos na formação das suas políticas educacionais, ela deve ser centralizada, deve ser priorizada. A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico. Então, é preciso um olhar do que é necessário para a atualização do professor. Assim, compete à escola fazer o levantamento da necessidade de formação de seus profissionais, elaborar o seu programa com apoio dos órgãos centrais, autonomia da escola nisso, na formação continuada de seus professores, não deve se limitar a essa formação apenas aos conteúdos curriculares, como diz também Danilo Gandin e Ibernon, mas estender a discussão da escola como um todo, nas suas relações com a sociedade. Isso está muito presente em Ibernon, e eu mandei os slides para vocês. Ela também se apoia nas ideias de Veiga e Carvalho para apresentar a seguinte proposição: o grande desafio da escola, ao construir a sua autonomia, deixando de lado o seu papel de mera repetidora de programas de treinamento, ou seja, o professor acaba sendo um repassador do que está contido lá no programa que já vem pronto, é ousar assumir o papel predominante na formação dos seus profissionais. Essa autora, portanto, ela defende que a formação continuada dos professores, a prioridade que vai fazer mudar a situação do professor e valorizar o profissional docente como cientista e fazedor de ciência da educação, é que o próprio grupo coletivamente se organize e trabalhe nessa formação continuada, buscando as necessidades e as respostas, trabalhando em conjunto no próprio seio da escola. Mudando de capítulo, como se constrói um projeto político-pedagógico? O projeto político-pedagógico parte dos princípios de igualdade, qualidade e liberdade, gestão democrática e valorização do magistério,
como nós vimos no capítulo anterior. A escola é concebida como espaço social marcado pela manifestação das práticas contraditórias que apontam para a luta ou acomodação de todos os envolvidos na organização do trabalho pedagógico. A escola, assim, é valorizada ou desvalorizada e reconhecida no seu discurso. Ela tem aí o seu marco referencial. A escola é boa ou é ruim? É feita essa avaliação. Isso faz parte do marco referencial. As suas práticas, se são contraditórias ou se apontam para a luta ou acomodação do que já está. Nessa perspectiva, a construção de um projeto político-pedagógico é um instrumento de luta, é mais uma forma de tentar melhorar e valorizar a imagem da escola. Elementos básicos para a construção do projeto. Primeiro, suas finalidades. Precisa encontrar as finalidades. Trata-se do que se pretende alcançar nos seguintes aspectos: finalidades legais, finalidades culturais, finalidades políticas e finalidades sociais, finalidade da formação profissional e finalidade humanística. O que a escola quer alcançar? Isso é posto no marco referencial. No primeiro elemento é discutido nas reuniões sobre projeto político-pedagógico. Qual a imagem da escola e o que ela quer alcançar? Quais finalidades devem ser reforçadas e quais devem ser abandonadas porque contradizem o marco referencial da escola e o que ela quer alcançar? Como elas poderão ser detalhadas em níveis de área? Aí depois é feita a discussão por área, das diferentes disciplinas, discussão por disciplinas, do conteúdo do programa, do planejamento, do próprio planejamento do professor e do próprio plano de ensino. Conteúdo programático de cada ano de escolarização, de cada disciplina, de cada professor em sua disciplina. Então, é isso que deve ser detalhado num projeto político-pedagógico. Vocês fazem, geralmente, a parte do planejamento das suas aulas, mas também teriam de fazer, e como disse Danilo Gandim, indica, de 4 em 4 anos, quadrienal, o plano de ensino, ou se mudar o tipo de atendimento da escola, se a escola, por exemplo, deixar de ser só da educação infantil e tornar-se também, deixar de ser creche, por exemplo, e tornar-se também pré-escola, ela tem que fazer o plano de ensino para cada ano da pré-escola e também cada professor fazer o planejamento de suas aulas. Então, isso é feito a cada 4 anos, o planejamento anualmente vocês entregam, geralmente até o dia 30 de abril, os diretores têm que levar a atualização do projeto político-pedagógico na diretoria de ensino ou na SEDUC, e quando há mudanças no tipo de atendimento, é necessário também fazer o plano de ensino daquele nível, tá? Elementos básicos para a construção do projeto político da escola. 2. Estrutura de organização. A estrutura administrativa e a estrutura pedagógica. A administrativa assegura a alocação e a gestão dos recursos humanos, físicos e financeiros. É isso que diz na LDB também. Quando, nas incumbências da escola, dos gestores, assegurar a gestão de recursos humanos, físicos e financeiros, e assegurar também a gestão pedagógica, tá? Porque o professor, ele elabora o pedagógico, e a administrativa assegura que ele possa se realizar na escola. Ou seja, manter uma classe de recuperação. Nós resolvemos que vamos ter recuperação paralela. A gestão administrativa possibilita uma sala de aula para aquilo, ela assegura aquilo, a gestão daquilo.
Fazem parte todos os elementos que têm uma forma material, instrumentos, recursos, material pedagógico, como a arquitetura do edifício, as salas de aulas precisam ter condições, precisa ser asseguradas, é feito pelo administrativo, a maneira como se apresenta a escola em sua imagem, os equipamentos, os materiais, o mobiliário, distribuição das salas de aula, espaço livre, cores, limpeza e saneamento. Isso faz parte da gestão administrativa da escola, que não é só dos diretores, é coletiva, é democrática. A resolução é discutida em conselhos de escola por todos os segmentos da sociedade, da comunidade escolar. Tá? Então, a gestão administrativa também é democrática. Mas os gestores da escola, sempre no conselho da escola, estão na liderança disso, dos conselhos de escola. Estrutura organizacional pedagógica. Organizam as funções educativas para que a escola atinja de forma eficiente e eficaz as suas finalidades. Referem-se às interações políticas e às questões de ensino-aprendizagem e as de currículo. Incluem-se todos os setores necessários ao desenvolvimento do trabalho pedagógico. É também uma gestão democrática. Quando se fala em projeto político-pedagógico, sempre se fala em gestão democrática, ou seja, com a participação de todos os segmentos, interações políticas, questões de ensino, aprendizagens, escolhas e currículo também. Inclui-se todos os setores do desenvolvimento do trabalho pedagógico, inclusive aqueles que recebem o trabalho pedagógico, que são os pais e os próprios alunos, e a comunidade. Então, a gestão tem representantes, gestão democrática tem representantes de todos os segmentos. Os pontos básicos do currículo. O currículo, nós já vimos em todos os autores, nunca é neutro. Sempre tem uma intencionalidade educativa. Sempre o currículo transmite, passa valores de uma determinada ideologia, como nós já vimos falando. Implica em uma análise interpretativa e crítica, tanto da cultura dominante quanto da cultura popular. O currículo sempre expressa cultura, a cultura em que ele se insere, em que ele se estabelece, em que ele se identifica, em que ele se reconhece, tá? Faz parte o currículo de um contexto sociocultural, de um momento da sociedade, da história da sociedade. As escolhas do currículo fazem parte de um contexto sócio-histórico-cultural, como hoje nós estamos na área de tecnologia, e a BNCC vem aí trazer para o currículo habilidades e competências também de uso das tecnologias interativas. O currículo é historicamente situado e culturalmente determinado. Precisa atender às expectativas da sociedade e às necessidades. O currículo também é integração. As escolas devem buscar novas formas de organização do currículo, em que o conhecimento ou conteúdo que se dá estabeleça uma relação aberta e interrelaciona-se, que também se escreve junto hoje, tá? Em torno de uma ideia integralizadora. Tá? Então, a ideia do currículo deve ser interdisciplinar, integralizadora e transdisciplinar. Nesse sentido, todos os autores convergem para isso. O currículo também mostra um controle social, uma escolha. O currículo formal, os conteúdos, as metodologias, os recursos, a avaliação e a relação pedagógica selecionadas no currículo remetem a isso aqui. Um currículo não é um instrumento neutro, é sempre uma escolha. Implica em controle.
O currículo também é organizacional. O currículo também possibilita o controle sequencial ou o controle das ações numa sequência de complexidade aumentada. Então, implica o controle do que se faz. E também passa uma ideologia, porque nós já vimos também em outros autores que existe na escola, em Bernão e em Gandim, que trataram de currículo, que existe na escola, além do currículo e do projeto político-pedagógico que é redigido e que é um material físico, impresso e tangível, nós temos o currículo oculto, que são aquelas situações que acontecem em sala de aula e não estão inscritas no currículo oficial. O controle social também perpassa os valores do próprio professor. Por isso que é necessário a conscientização do professor e a formação continuada do professor em serviço, e em outros lugares também são adequadas, mas a autora aqui prioriza a formação em serviço. O controle social é instrumentalizado pelo currículo oculto, os acontecimentos da sala de aula, as relações de poder que acontecem na sala de aula entre professores e alunos, alunos e alunos. Então, se o professor combate isso, o currículo estabelece uma horizontalização das relações de poder. É o currículo oculto. Como nós vimos no tema bullying, dependendo do que se estabelece na sala de aula, competição ou cooperação, nós passamos uma mensagem implícita aos nossos alunos. E essa mensagem implícita pode ser intencional ou pode ser decorrente do currículo oculto que está exposto nos valores sociais que nós próprios temos e que se retratam na sala de aula. Elementos básicos para a construção do projeto político-pedagógico. Currículo. Pressupostos do currículo. Implica a interação entre os sujeitos que têm o mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico também, é prática e teoria, que o sustente na prática. É a construção do conhecimento, pressupondo a sistematização, a organização dos meios para que essa construção se efetive. As formas de produção, ou seja, a ação, a assimilação e transmissão do currículo compõem a construção coletiva do conhecimento. O conhecimento não se restringe ao científico no currículo, que se adequaria à faixa etária e aos interesses dos alunos. Então, o conhecimento não se restringe àquilo que se adequa à faixa etária dos alunos. As pessoas podem discutir todos os assuntos, só que em formas de complexidade diferentes. Como nós vemos, por exemplo, que no ensino fundamental inicial, nós trabalhamos matemática, ciências, língua portuguesa, etc., num certo nível adequado à faixa etária. Porém, os assuntos que compõem os temas das disciplinas podem ser todos o que existem na realidade, só que vão ser discutidos de formas diferentes. O currículo é, portanto, dinâmico, e é tempo, processo e produto. O currículo é sempre dinâmico, envolve tempo, portanto, envolve organização do processo, organização das ações, e também é o produto, é aquilo que se efetiva, levando-se em conta também o currículo oculto. Pontos básicos do currículo.
Toda a gama de visões do mundo, as normas e os valores dominantes são passados aos alunos no ambiente escolar. Estamos falando do currículo oculto, no material didático e, mais especificamente, por intermédio dos livros didáticos, na relação pedagógica, nas rotinas escolares. Então, toda a gama de visões de mundo, nós precisamos avaliar, refletir sobre elas. O currículo crítico se faz avaliação a partir da postura crítica, da reflexão crítica. Os resultados do currículo oculto estimulam a conformidade a ideias estabelecidas, a convenções sociais, ao mesmo tempo, e quando eles são adequados e estimulam a conformidade das ideias nacionais, ou seja, ideias padrões, aquelas ideias hegemônicas, mantém desigualdades socioeconômicas e culturais. Subjacendo ao discurso curricular crítico, encontra-se a noção social orientada para emancipação. Aqui ela está falando novamente de Paulo Freire, que traz a conscientização crítica para a escola. A noção de controle social na teoria curricular crítica é mais um instrumento de contestação e resistência à ideologia vinculada por intermédio dos currículos, tanto do formal quanto do oculto. Há o currículo formal e oculto. É preciso analisá-los a partir da reflexão crítica do que eles estabelecem para a nossa realidade social, do que eles trazem. Elementos básicos para a construção do PPP. O tempo escolar, o processo de decisão, o calendário escolar ordena o tempo, o horário escolar fixo, o número de aulas por semana e relação das disciplinas, e também estipula o número de aulas do professor. Isso tudo está lá no projeto político-pedagógico e é atualizado anualmente e entregue na diretoria ou secretaria de educação até o dia 30 de abril, normalmente. As matérias tornam-se equivalentes porque têm o mesmo número de aula e são vistas como tendo menor prestígio se tem menos tempo que as demais. Isso é uma consequência do tempo escolar que se estabelece, né? Na realidade também. Períodos sucessivos muito breves nas aulas de matérias muito diferentes entre si, período de aula de 40 minutos, por exemplo, ensina ao estudante que o importante não é a qualidade do trabalho educativo, mas a duração. Então, eu tenho uma aula de filosofia por semana. Não é tão importante, é uma aula só. Eu tenho 2 aulas de história, não é tão importante, são 2 aulas só. Português é importante, tem 5 aulas por semana. É importante a gente assistir para ter a continuidade. Então, estabelece isso, é um alerta que ela faz. O tempo escolar estabelecido no currículo pode trazer esses contratempos na sua avaliação. Os professores, por consequência, têm pouco tempo para refletir sobre o trabalho pedagógico no tempo escolar. Os alunos têm pouco tempo na aula de duração pequena para aprofundar os seus conhecimentos. Então, é preciso pensar o tempo escolar, ela propõe, em seus problemas também, tá? Na hora de discernir a organização dos tempos escolares na grade de aulas. Processo de decisão. A decisão do que vai ser colocado na construção do projeto político-pedagógico é orientado por procedimentos formalizados, prevalecendo as relações hierárquicas de mando e submissão. É uma outra alerta que ela traz. Deve prever mecanismos que estimulem, ao contrário disso, a participação nas decisões. Ela diz aqui, no primeiro item, como acontece o processo de decisão. É uma hierarquia na escola, né? Mando, obedeço.
Portanto, deve prever mecanismos que estimulem a participação de todos nas decisões. Isso requer uma revisão das atribuições específicas de cada um e gerais, distribuição do poder. Faz-se necessário, portanto, a criação dos colegiados escolares, que hoje são até obrigatórios a todas as escolas. A APM, o Grêmio, na escola do ensino médio, é obrigatório no Estado, né? E conselho de escola. O conselho de escola e a APM são obrigatórios em todos os níveis de ensino. O Grêmio estudantil, inclusive vai cair isso na prova do Estado, que acontece no domingo, ele requer uma certa maturidade que se estabelece que no ensino médio os alunos começam a ter, de estabelecer aí um grêmio estudantil, um órgão próprio, independente na escola. O grêmio é um órgão independente na escola, coordenado pelos alunos e dos alunos. As relações de trabalho deverão estar calcadas nas atitudes de solidariedade, de reciprocidade e de participação coletiva. Isso se repete, né? Contrapor-se à organização regida pelos princípios da divisão de trabalho, da fragmentação e do controle hierárquico. É mais uma coisa que se repete em todos os autores. A avaliação do projeto político-pedagógico, numa visão crítica, parte da necessidade de se conhecer a realidade da escola, buscar explicar e compreender as causas da existência de problemas, bem como suas relações, suas mudanças, e se esforçar para propor ações alternativas. Ela está aqui falando da avaliação como um diagnóstico do perfil real da escola e do perfil que se quer alcançar. É preciso estabelecer um diagnóstico de onde se está e de onde se quer chegar. Deve ser resultado de um processo coletivo diagnóstico da própria realidade escolar. É isso. Vocês veem que em projeto político-pedagógico nós temos direcionamentos que são coerentes entre os autores. E a prioridade